491. Vamos adorar o Senhor. Bota o refrão, esse que a igreja vai cantar junto. Ó, é assim, ó. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, do bom Salvador. Ó, confia no Cristo. Agora só a igreja, vai, o refrão. Há poder. Que bonito. Mesmo de máscara dá pra cantar. Sim, ó, confia no Cristo. O teu pecado não queres deixar. No sangue há poder, se há poder. Queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar. No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, do bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar. No sangue há poder, sim, há poder. Para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, do bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração. Do sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar. No sangue há poder, sim, há poder. Quer com os anjos da glória cantar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Porque há poder no sangue de Jesus. Agora eu quero te pedir para você virar para pelo menos 3 pessoas e dizer para elas assim: que bom que você está aqui hoje. O nosso culto vai ser muito melhor juntos.
Vai, os adolescentes também viram para de trás. Que bom que você está aqui hoje, Micael. Irmã Lorena. Que bom que você está aqui hoje, irmã Gabriele. Agora eu te convido, agora que você já cumprimentou essa pessoa, eu te convido, você que veio para adorar, você que veio para entregar, para abrir teu coração, você que veio para derramar a tua alma, você que veio hoje que está com o coração assim, presbítero Jadiel, minha vida não está nem do jeito que eu queria, mas eu estou disposto hoje a me abrir, eu estou disposto a adorar, eu estou disposto a quebrar o meu vaso, eu estou disposto a me derramar nos pés do Senhor, não é nem pelo que Ele vai fazer, não, é porque eu conheço esse Deus. Eu sei que Ele é o Deus do poder. Eu sei que Ele é o Deus poderoso. Você que está se enquadrando dentro disso que eu falei, levanta tua mão para o céu. Levanta tua mão para o céu. Fecha teu olho. Você que puder, levanta tua mão para o céu e fecha teu olho. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Deus de poder. Eu creio que não existe impossíveis para o Teu poder. Estou no lugar certo. Eu estou no templo de adoração, onde Tu realiza milagres. Eu preciso de um milagre. Mas independente do milagre, levanta a mão para o céu e aponta e diz assim: eu prometo te adorar. Eu prometo te adorar. Se é verdade. Quem faz barulho, faz barulho. Quem é silêncio, fica em silêncio. Agora em silêncio, mas não deixa de Vim só pra te adorar e bendizer Teu nome, dizer que Tu és um Deus santo e eu louvarei. joga a mão no céu. E não perca tempo. Cante conosco. Vim só pra te adorar e bendizer Teu nome, e dizer que Tu és um Deus santo e eu louvarei. Pode dizer que poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Não há palavras pra dizer sobre Tua glória, Teu poder, Teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei, Deus de poder. Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Poderoso Ele é.
céu. Criador da terra e céu, poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Criador da terra e céu, Criador da terra e céu. Não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte. Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder. Aplauda mais forte, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. E você que veio hoje para adorar, hoje eu quero que você declare junto com o Ministério de Louvor que para a glória de Deus, se for para a glória de Cristo Jesus, será que você está disposto a fazer o que for preciso? Olha, isso aqui é muito profundo para se declarar assim da boca para fora. Para a tua glória eu farei o que for. Você está disposto a passar pelo deserto, pela tempestade para poder ver a glória do Senhor? Você está disposto como Pedro caminhar sobre as águas para poder se encontrar com Cristo? Eu te convido hoje para entrar numa atmosfera de adoração. Você que for souber, conte conosco. Vou provar. vou provar Os olhos fechados, se você puder. do teu favor, Senhor. Só a ti Eu darei. darei o meu louvor. Desertos e fornalhas enfrentarei, meu Pai, só para engrandecer-te, teu nome exaltar, Deixa eu vir de dentro. Pra tua glória eu farei o que for. Em tua face contemplar-te, meu Senhor. Pra tua glória eu farei o que for.
template, meu Senhor. Declare conosco, vamos provar. Vou provar do teu favor, Senhor. Só te darei o meu louvor. Desertos e fornalhas enfrentarei, meu Pai, só pra engrandecer-te, teu nome exaltar, pra tua glória eu farei o que for, ver tua face, contemplar-te, meu Senhor, pra tua glória eu farei o que for, ver tua face, contemplar-te, meu Senhor, pra tua glória eu farei o que for, ver tua face, contemplar-te, meu Senhor. Eu quero estar onde estás, 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 quero estar onde estás. Levanta a mão pro céu, vai dar 10 segundos, eu vou te dar 10 segundos pra você adorar o nome do Senhor. Eu vou te dar 10 segundos pra você dizer que Ele é santo, pra você dizer glória, pra você declarar aleluia, pra você agradecer pelo privilégio que é poder estar na presença dEle. Pra tua glória eu farei o que for, ver tua face, contemplar-te, meu Senhor, pra tua glória eu farei o que for, ver tua face, contemplar-te, meu Senhor. Quero estar onde estás, quero estar onde estás, quero estar onde estás, quero estar onde estás. Se você quer estar onde Ele está, adore o Senhor, fala, Senhor, tu és santo. Obrigado, Jesus. Comece a falar com Ele, comece a dar glória, comece a dizer aleluia, comece a dizer que Ele é santo. Convida o Espírito Santo, convida o Espírito Santo para hoje te levar a cultuar de uma maneira que você ainda não cultuou.
sou. Deus provê o Espírito e eu me abro por inteiro. Deus provê o fogo e eu sacrifício. Eu sou. Deus provê o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus. Você que está em casa assistindo, pede para ele te encher onde você estiver nessa hora. Vamos para encerrar. Enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Quem vai sentir a glória? Sabe quem quer sentir essa glória? Joga a mão pro céu. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Ministério de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Não cesse a tua adoração. Jesus é maravilhoso. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Quem está alegre na presença do Senhor? Precisamos estar alegre, porque o Senhor é conosco. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 125. Glória a Deus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, vou ler os avisos. Atenção, proibido mexer no celular, proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete, obrigatório o uso da máscara. Todos estão de acordo com as recomendações, diga glória a Deus. Então vamos ter reverência na casa do Senhor, amém? Assim diz a palavra do Senhor, Salmos 125. A epígrafe do texto diz: a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor
serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à impiedade. Fazer o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-os, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Põe no telão para mim o versículo 1. A igreja irá ler comigo no 3. 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Nós confiamos no Deus vivo. O mundo pode estar o caos que for, mas nós confiamos no Deus vivo, no Senhor que tem guardado a minha e a sua vida, que tem guardado a nossa casa, que tem guardado a nossa igreja. Feche os seus olhos e repita comigo a oração. Vamos orar ao Senhor. Repita bem forte comigo: Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos permitir estar na tua casa com saúde, com alegria, adorando e bendizendo o teu nome. Senhor, enquanto nós estamos aqui, trabalha no nosso lar, na nossa casa, na nossa parentela, quebrando todas as cadeias, todas as prisões de Satanás que tentam imperar no nosso lar. Nós cremos que já recebemos a nossa vitória na noite deste dia e cremos que teremos uma semana abençoada para a glória e exaltação do nome do Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus e aplaudir nesta noite? Podem vos assentar. Jesus é maravilhoso. Gostaria de estar dando as oportunidades. Nessa noite, primeiro eu quero ouvir a esposa do Paulo Vitor, Elimara. Deixa Deus te usar, servo de Deus. Vem cá, beijinho na flor. Logo após, a irmã Danúbia estará trazendo um louvor. E após da Danúbia, estaremos ouvindo a secretária Roberta. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Abram comigo Mateus 25, versículo 15, que vai falar acerca da parábola dos talentos. A palavra de Deus vai dizer assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Essa parábola, ela vai tratar-se acerca de um senhor que ele dá 5 talentos para um, 2 para o outro, e para o outro ele dá 1. Mas nós já entendemos, porque a palavra de Deus ela vai dizer: cada um foi dado segundo a tua capacidade. E o que eu quero dizer para a igreja nessa noite? O Senhor, Ele não vai dar nada além do que aquilo que você possa ter capacidade de carregar ou suportar. Se Ele te deu o ministério, é porque você é capaz de carregar. Se Ele te deu o dom de louvar, é porque você é capaz de louvar. Então não se intimide, não se acovarda, porque a palavra de Deus vai dizer que eles receberam talentos e eles granjearam. Esses que receberam 5, ele granjeou. O que recebeu 2, ele granjeou. Mas aquele que recebeu 1, por medo, ele enterra o seu talento.
E o Senhor, ele retorna, né? O Senhor no qual deu os talentos para ele retorna e requer deles aquilo no qual foi dado na mão deles. E não é diferente na nossa vida. O Senhor está voltando e naquele grande dia ele vai perguntar: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Você pediu dom para pregar, eu te dei. Você pediu para orar, eu deixei. Você pediu para louvar, eu te permiti. E o que você tem feito com tudo aquilo que eu depositei nas tuas mãos? Você tem granjeado ou você tem enterrado o seu dom? Vidas estão padecendo lá fora. Vidas estão sedentas. Deus não colocou algo na sua mão para você guardar para si. Deus deu para quê? Para te ajudar a alcançar outras vidas. Foi falado ontem sobre ser cheio e transbordar. Através desses dons no qual vocês receberam, vocês vão transbordar e através disso vocês vão alcançar outras vidas para o reino, porque o propósito é o céu. Nada é para nossa glória. Tudo é para engrandecimento, louvor do Senhor. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã da Núbia representando as pérolas com louvor. Quem aqui tem um testemunho para dar do voto? Levanta a mão. Gostaria de ouvir 2 testemunhos para estimular a nossa fé. Tendo em vista que semana que vem nós estaremos distribuindo o envelope do voto. Quem aqui tem um testemunho do voto para dar? Levanta a mão. Fica com vergonha não. Ninguém tem testemunho? Aí, pastora Ana, ó. Tem um. Mais alguém? Ó, deixa Deus tocar no teu coração. Aleluia. Jesus é bom. Não cesse a tua adoração. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu acho que eu nunca estive tão nervosa na minha vida como nesse momento, né? Eu fico mais tranquila para ministrar a palavra do que para ministrar um louvor ao Senhor. Mas eu vou pedir aos irmãos que louvam aqui em cima para estar me ajudando, me auxiliando. E aos irmãos também que estão aí para estar me ajudando com esse louvor, amém? Louvado seja Deus. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graças em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Seguindo os seus braços, existe um espaço para mim. Oh, para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício
graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E assim eu dessa oportunidade. Maravilha. Irmã Roberta, uma oportunidade. Depois a pastora Ana Maria estará dando um testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Senhor. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Ele falou do voto, então eu vou contar uma benção do voto, mas aconteceu ano passado. Eu até cheguei a contar lá no ensaio das pérolas. Assim que o pastor deu início, ó, tem 1 ano já. Aí eu peguei e comecei a fazer para uma causa na minha casa. Aí, foi em janeiro. Em fevereiro, Deus ouviu a oração. E eu consegui, porque assim, eu moro em apartamento. Então, muitos sabem, quem não paga condomínio corre um grande risco, né? Não sei se os irmãos já sabem. Então, a gente ficou uns 4 anos. Assim que meu filho nasceu, ele vai fazer 6 essa semana. Então, foi uns quase 5 anos sem pagar o condomínio. Então, era horrível pra gente, irmão. É horrível, porque você anda na vizinhança, todo mundo sabe que você não paga condomínio. Isso é horrível. E aquilo ali foi nos incomodando muito. Eu falei, não. Quando o pastor iniciou o propósito, eu falei, eu vou fazer. Quando eu fiz, acho que foi em janeiro ou fevereiro que ele começou. Em março, meu marido começou a ganhar uma renda extra. E dali, ele chamou o síndico, conversou. O síndico deu um valor para ele. Ele falou, eu vou pagar. E dali, em março, veio a pandemia. Meu Deus, e agora? E aí eu pensei em ficar desesperada. Eu falei, por que eu estou desesperada? Aí ele foi e falou, tenha fé. Ele consegue ter mais fé do que eu. E eu continuei orando. E ele continua, irmãos. A gente paga até hoje o nosso condomínio, a parcela atrasada e a que já vem vencendo. Não faltou nada. Deus foi assim, surreal. E até hoje eu faço voto. E eu faço até hoje por um outro propósito. Eu ainda não fui atendida, mas eu creio que eu vou ser atendida. E eu vou estar aqui, eu vou contar essa bênção para os irmãos. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Gênesis 21 e versículo 19, que diz assim: abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água o odre e deu de beber ao rapaz. Irmãos, aqui Agar, ela estava num deserto e ela deixou o filho dela encostado numa árvore porque ela olhou aquela calamidade. Ela só olhou para a calamidade em volta dela. Ela achou, meu filho vai morrer. Ela deixou ele lá porque a calamidade dela era tão grande que ela simplesmente não conseguia enxergar o poço que havia ali do lado dela. E assim, muitas das vezes que as pessoas estão passando, né, no meio desse caos todo, as circunstâncias geralmente cegam e criam um clima de dúvida na gente, gera medo, preocupação, ansiedade e depressão. E muitas pessoas estão aí fora assim. E até mesmo nós, às vezes, a gente olha assim, acha que pelo que está acontecendo, a gente não consegue enxergar a água que Deus dá para a gente beber. Ele transborda a água para a gente beber e a gente só olha para a calamidade. Não, irmãos. O poço está do nosso lado. É só a gente descer que Ele vai dar água para a gente beber. É só isso que Ele quer que a gente faça.
E eu sou muito grata a Deus até hoje, porque hoje eu posso andar de cabeça erguida na minha vizinhança. Eu não tenho vergonha de falar, irmãos. É muito gratificante você ser fiel a Deus. Muito. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, pastora Ana Maria. Testemunha para estimular a nossa fé, para quando você vir pegar o voto, não pegar por barganha ou por achar que um ou outro vai falar alguma coisa de você. Quando for assim, nem pega. Porque o voto é fé, é fé. Olha aí, a fé que ela teve. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, estou muito feliz com o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha casa, no meio da minha família. Os 2 testemunhos que eu vou contar, um é para concluir o testemunho na vida do Gustavo. Não sei se os irmãos lembram quando eu falei que ele tinha dado... ele foi se apresentar no quartel, sobrou, deram o CAN, né, que chama? Para ele pagar, já tinha pago todo o documento. E o meu irmão ligou e perguntou, e aí, Gustavo está servindo? Não, sobrou. Aí o meu irmão falou assim, poxa, manda ele voltar lá. E ele voltou, foi esse o início do testemunho que eu já falei aqui. Eu estava esperando a conclusão, porque ele levou a documentação, estava aguardando. Ele deu entrada esse mês de março, ficou durante todos esses dias. Ele está servindo, voltou para casa na sexta-feira, já está trabalhando todo feliz com a carteirinha do quartel. Ele tem uma identidade de trabalho no meio dessa pandemia. Ele que estava desempregado, tinha medo de sair na rua e ser parado por um policial, porque nós sabemos a sociedade que a gente vive, vê uma pessoa negra, já quer dar tapa na cara, e hoje ele tem um trabalho digno e ele está feliz com isso. E foi o voto, porque foi na primeira semana que o Senhor colocou no meu coração para pegar o voto pela vida dos meus filhos. E eu peguei um voto para a vida de cada um deles. E o primeiro foi o Gustavo ser atendido. Eu peguei não na intenção de trabalho, foi na outra intenção da salvação da alma. Mas ele falou, mãe, eu preciso de um trabalho. E eu vi que a mão de Deus esteve ali atuando para ele ver o poder de Deus e ele testificar. E hoje ele fala que foi Deus que abriu essa porta. Aleluia. E na vida da Bianca também, que os irmãos que viram, ela veio aí alguns domingos, eu falei, vai lá pedir. Ela estava pedindo uma porta de carteira assinada. Aleluia. Eu também, dentro dali do voto, pedi, Senhor, atende a petição. Não por barganha, mas para ver que há um Deus vivo que nós servimos. E ela já está trabalhando de carteira assinada. Em meio à pandemia, conseguiu um trabalho. Já está toda feliz falando, mãe, muito obrigado por orar pela minha vida. Então, quando você pegar, pega com fé, porque Deus, ele atende e ouve a nossa petição. Amém. Glória a Deus. Convidar a irmã Gláucia para uma oportunidade também. Jesus é bom. Não fique se perguntando por que está falando sobre voto, faltando uma semana para a distribuição dos envelopes. É porque o Espírito Santo de Deus estava me orientando aqui, que você tem uma semana para você passar a fazer um voto com Deus, a orar a Deus, e para Deus te estimular a quando chegar a semana que vem você vir e pegar o voto com fé, porque Deus, ele quer te abençoar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abre suas Bíblias em Atos, capítulo 10. Que diz assim, a partir do versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E disse,
as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome e sobrenome Pedro. Aqui nessa passagem, como nós acabamos de ler, o anjo pediu para que as orações dele, falou com ele e falou que as orações tinham chegado a Deus. E na Bíblia vai dizer também que Pedro sentiu fome e subiu no terraço para orar. E quando Pedro subiu no terraço para orar, ele teve um arrebatamento de sentidos. E naquele arrebatamento ele via como se fosse um vaso. E ele via aves e répteis caindo, descendo do céu. E ele, pensando sobre aquele arrebatamento, chegou o oficial e ele pensando o que era aquele arrebatamento, e Cornélio, no caso, esperando a Pedro. E o que dá a entender isso? O que o Senhor falou comigo? Cornélio estava esperando, talvez, uma palavra, algo da parte de Deus. E quando ele via aquelas aves, aqueles répteis caindo, é como Deus estava trabalhando na vida de Pedro. Por quê? Porque no versículo anterior, Pedro tinha ressuscitado o morto, que era a Tabita. E Pedro também tinha curado um paralítico. No caso, Pedro estava querendo entender aquela visão. Cornélio estava querendo uma resposta, mas quem estava precisando de um tratamento era Pedro, porque Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Então, com aquela visão, Deus estava tratando com Pedro e não com Cornélio, porque Cornélio, na Bíblia vai dizer que Cornélio estava ali com alguns parentes e as pessoas mais próximas. Então, irmãos, nessa passagem, o que Deus falou comigo é porque Pedro estava fazendo acepção, porque os judeus não se juntavam com os gentios. Então, o que Deus tocou no meu coração foi isso, essa passagem. É que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos evangelizar e levar a palavra de Deus, porque o reino dos céus está próximo. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Vem cá, Kétsia, com a oportunidade. E logo após a Kétsia, vamos ouvir o Elian, jovem Elian. E após o jovem Elian, entraremos na palavra. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar uma palavra aqui em Gálatas 5. Versículo 1 até o 6. Até o 5, que diz o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. E aí eu quero só complementar com Isaías 32, versículo 15, que diz o seguinte: Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque.
Eu quero trazer com essa palavra. A gente tem falado tanto sobre o derramamento do Espírito Santo, tanto sobre a gente se conservar, né, com a nossa mentalidade, com o nosso caráter de cristão. Só que a gente passa por tantas circunstâncias que muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que é o nosso propósito, que é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente não consegue seguir aquilo que está dentro da Bíblia, a gente não consegue fazer aquilo que está já no nosso coração. E muitas vezes, para que Deus derrame o Espírito dele sobre nós, a gente precisa renunciar ao nosso eu, fazer o quê? Seguir a nossa rotina de cristão, que não é a hora. Deus não está preocupado se você ora 3 vezes por dia. Deus não está preocupado se você está jejuando 3 vezes ao dia, ou 3 vezes na semana. Deus está preocupado em derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, em fazer com que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Como a Gláucia falou aqui agora, né? Que a gente precisa trazer pessoas, evangelizar, porque sabemos que está chegando o fim dos tempos, mas é necessário que Ele derrame o Espírito sobre as nossas vidas. E assim agradeço a minha oportunidade. Já velhinha com a oportunidade, louvando a Deus. Salve os irmãos para a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui nesse lugar, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Eu vou estar cantando um hino bastante conhecido. Peço que todos os irmãos me ajudem. Vamos declarar a Ele que outro igual ao Senhor não há. Ele é único e Ele está aqui neste lugar. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio ele está. E ele está. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. E ele está. Tem glória dele aqui, Baal tem que cair. Profetas da mentira vão ter que se dobrar. Terão que conhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e todo o céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber, porém morto está. Mas o meu Deus se
movimenta ao som da sua adoração. E é muito forte o toque de suas mãos. Ele inclina os ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. E se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E ele está. Tem glória dele aqui, Baal tem que cair. Profetas da mentira vão ter que se dobrar. Terão que conhecer que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Comece a declarar comigo nessa noite. E outro igual não há. 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 E outro igual a ele não há, não há, não há, não há. E outro igual, ele é o único. E outro igual não há. Mais uma vez assim, ó. E outro igual não há. E outro. Declare para o Senhor nessa noite que não há outro Deus igual a Ele, porque Ele é único em nossas vidas. Tu és único Deus, igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Me deixa adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Creia que outro Deus igual a esse não há. Outro Deus igual a esse não há. E é confiando nele que nós vamos cantar o hino da vitória. Tem um hino que fala muito ao meu coração. Vai chegar a tua hora de cantar o hino da vitória. Então declare assim, ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê.
Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda mais forte. Convidar o diácono Kleber. Convidar a igreja a se pôr de pé. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, diante deste altar se coloca o teu servo, Senhor, que tem a incumbência, a responsabilidade de ministrar a palavra sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor venha usá-lo com autoridade, que o Senhor venha revelar a tua palavra ao teu servo, Pai, a tua palavra que tem um poder para nos confrontar, Senhor, porque nós cremos que a tua palavra tem um poder para nos trazer vida, e é através da vida do teu filho, Senhor, que nós cremos que vidas se renderão aos teus pés. Por isso nós pedimos a ti, Senhor, enquanto o teu servo estiver ministrando, que o Senhor venha trabalhar no meio do seu casamento, venha trabalhar no seu ministério, venha trabalhar dentro do seu lar, Deus, e dando vitória ao teu filho, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja. Sempre parece que é a primeira vez, né? A gente pode pregar 500 vezes, mas sempre parece que é a primeira. Tremendo, nervoso. O Robson essa semana brincou comigo, falou: tu tá tranquilão, né? Tá cheio de coisa para falar. Eu falei: rapaz, eu tô o mês inteiro com dor de barriga. Tô o mês inteiro nervoso, desde que saiu a escala. Mas é assim mesmo, ministrar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem que se preocupar quando a gente não ficar mais nervoso, né? Que aí a gente se acha autossuficiente, né? Aí a gente não fica mais nervoso, a gente já não está mais pregando aquilo que Deus fala, a gente está pregando pelo conhecimento. Vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Quem achou diz amém. Quem não achou diz: vou vir para a escola dominical. Então vamos ler. Partindo Jesus, eu leio um, os irmãos leem o outro, alternata. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Repita: não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vamos repetir esse versículo 28. Então lhe disse Jesus. A minha é diferente, né? Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podem sentar.
Me dá um pouco mais de retorno aqui, Vitinho, por favor. Quando eu li esse texto, confesso que no começo, assim, me pareceu que não ia sair nada, mas o Espírito Santo estava forçando nesse texto, né? Então eu falei, vou estudar então e vou tentar entender. E o Senhor acabou me mostrando algumas coisas nessa passagem. É um texto muito conhecido, né? Devido a uma certa rispidez com que Jesus responde àquela mulher. Quem nunca ouviu falar, né, de quando Jesus fala que não é bom dar o pão aos cachorrinhos? E parece até de uma forma grosseira que Jesus tratou aquela mulher. Se eu pudesse fazer como os pregadores fazem, eu daria um título para essa mensagem, Robson, de 4 vezes que a nossa fé é provada. Repita as 4 vezes que a nossa fé é provada. Então vamos contando uma por uma. Mas antes eu quero te explicar algumas coisas para que a gente entenda. Esse texto se encontra tanto no Evangelho de Mateus quanto de Marcos. São os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que tratam a mesma história de uma ótica diferente. E Mateus, como a gente já vem estudando há um tempo na EBD, a gente sabe que Mateus escreve a quem? Aos judeus. Então Mateus tinha um jeito peculiar de escrever para que os judeus compreendessem de primeira as suas palavras. Tanto que ele vai tratar essa mulher como mulher cananeia, quando ele cita esse acontecimento. Porque ele queria fazer alusão à etnia daquela mulher, ao tipo, quem era ela. Não exatamente de forma social ou política, mas de uma etnia, de uma origem, de onde que ela vem e o que ela representava na visão dos judeus. Para os judeus, ao dizer uma mulher cananeia, ele estava deixando claro que ela era uma mulher gentia, ou seja, ela não era judia. Marcos já vai abordar de uma forma diferente. Ele vai dizer que é mulher cirofenícia. Ele vai fazer alusão ao local de nascimento daquela mulher, porque Marcos, né, que escrevia aos romanos, já vai precisar trazer uma linguagem mais adaptada ao conhecimento romano. E os romanos eram um povo muito político, eram um povo que tinham na sua mente muito forte a ideia de nação romana, né, civilização romana, e aquela ideia de divisões, governadores, centuriões. Então, era um povo que tinha mais essa ideia de divisão política das coisas. Então, Marcos vai dizer que é a mulher cirofenícia, para que, dizendo assim, os romanos possam compreender quem era aquela mulher e deixando claro que ela não era judia. Ambos fazem questão de deixar isso claro. E nesse tempo de Jesus, haviam muitas leis que separavam as pessoas. Quase tudo praticamente era motivo para uma pessoa ser afastada do convívio social comum. Havia as leis da pureza. Quem nunca ouviu falar das histórias de não sei quem estava impura, fulano impuro, a mulher ficava impura nos seus dias de menstruação. E haviam pessoas que eram consideradas impuras, elas eram eliminadas da sociedade praticamente. Por exemplo, os leprosos, eles eram mandados para viver numa caverna mais distante possível do meio da cidade, longe das pessoas, que as pessoas não queriam se contaminar com aquela impureza. E haviam tipos diferentes de impureza. Tinha aquela impureza que era temporária. Por exemplo, os dias da mulher, como eu falei, tinha a impureza de uma doença, ou te tocou em alguma coisa impura, que poderia ser curado depois, poderia se tornar pura novamente aquela pessoa. Mas havia alguns tipos de impureza que eram para sempre. Por exemplo, quem não era judeu,
no olhar judeu daquela época, quem não era judeu já era impuro. Não é isso, diácono Caio? Quem não era judeu já era impuro para sempre. Porque você não tem como mudar a sua origem. Eu nasci no Rio de Janeiro e não tem como mudar isso. Posso morar em outro país, adquirir cidadania, mas o local de nascimento não vai mudar. Então aquela pessoa era considerada impura para sempre, já pelo seu local de origem. Mas em diversos relatos da Bíblia, dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus ele veio para mostrar que a vida não deveria ser como o homem acha que tem que ser. Jesus veio para mostrar que a gente não deveria viver daquela maneira que a gente estava vivendo erroneamente. No caso, o povo daquela época que ele nasceu. Jesus vai ser encontrado fazendo suas refeições com os pecadores. Jesus recebia prostitutas para lhe conceder perdão. Jesus tocava nos impuros para curar. Então Jesus veio para mostrar que o olhar do homem para outro homem não deve ser dessa maneira que o homem normalmente enxerga. Cheio de preconceitos, cheio de ideias ruins, cheias de maus pensamentos. E aí nisso, o texto já nos diz que, saindo dali, foi para o território de Tiro. Jesus estava nesse momento na Galileia, que era Galileia, Jerusalém, eram o apogeu do costume judeu, né? Tanto que Jesus é chamado de varão galileu, e porque ele nasceu em Nazaré, que também, né, cresceu em Nazaré, que é da região da Galileia. E a região da Galileia, no caso onde Jesus estava, que era da Alta Galileia, era uma região muito montanhosa, difícil acesso, difícil trânsito. E era uma região que, por causa dessa dificuldade de acesso, era uma região que ficava praticamente isolada. Dificultava até a comunicação entre os povos da Alta Galileia com os povos que não eram dali de cima. E talvez você já tenha ouvido falar, o povo romano, a nação romana, no caso, eles tinham uma ideia muito forte de urbanização, de tornar tudo moderno, bonito e confortável. Se você pesquisar um pouco depois, você vai ver as famosas estradas romanas, que eles colocavam pedras para que ficasse fácil de passar com as carroças, com os cavalos. Em dias quando chovia, não ia ficar tudo cheio de lama, e passavam por estradas de pedras. Eles construíam os famosos aquedutos, que era uma construção que levava água de um rio distante até os centros das suas cidades mais importantes. Porém, nessa região da Alta Galileia, esse processo de urbanização, de modernização, demorou a chegar, até devido ao acesso complicado naquela região. E por isso o processo de urbanização ali foi menor. Aquele povo vivia um tanto isolado. Era uma população que vivia de maneira tradicional, vivia aos seus costumes um pouco fechados, semelhantes como a gente vê hoje em dia algumas tribos, alguns povos de interior, que têm o seu costume muito particular, que se a gente chegar lá, eles vão achar até o nosso modo de falar estranho. E esses povos da Alta Galileia eram povos assim, que tinham uma cultura própria deles, não eram abertos a outras culturas, não eram abertos a outras ideias, a outros modos de vida. Eles tinham o modo de vida pessoal deles. E Jesus causa espanto ao sair daquela região para uma região que nenhum judeu da época iria imaginar. Uma região de gentios, mas não apenas de gentios comuns. Era uma região de um povo ruim. E o pior é que Jesus caminhou 48 quilômetros, mais ou menos, saindo da Galileia até a região de Tiro, que era a primeira cidade mais próxima. 48 quilômetros é daqui, Santa Cruz. Imagina você caminhar daqui até Santa Cruz.
daqui até Piabetá. Cadê o presbítero que é lá de Piabetá? Ah. Imagina você caminhar daqui até uma região dessa. E Jesus, ele já começa a dar uma prova do que ele veio fazer. Ao fazer uma caminhada tão longa para um povo que aparentemente não merecia, Jesus já está declarando que ele veio para salvar vidas. Que ele veio para salvar pessoas que aparentemente não teriam salvação. Ele veio para quebrar paradigmas. Só para você ter uma ideia, essa viagem acontece depois que Jesus estava discutindo com os fariseus acerca da pureza. E os fariseus perguntando a Jesus um monte de coisa, aquela passagem que Jesus fala, que o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra. Porque os homens tinham uma ideia diferente da do reino de Deus. E havia uma tensão muito alta entre os povos da Galileia e os povos da cidade de Tiro e Sidom, que ficavam na Fenícia, que era uma província da Síria. E havia uma inimizade muito forte entre esses povos, por diversos motivos. O primeiro deles é que, de repente, o povo judeu tinha uma má lembrança dos povos fenícios. Foi de lá que veio aquela rainha Jezabel, que instituiu o culto a Baal, que foi uma das tremendas ofensas ao Senhor, que era a idolatria. Talvez eles também tenham, por causa das guerras que aquele povo fazia aos judeus, traga mais lembranças para eles. Foi onde Ezequiel e Zacarias profetizaram e denunciaram o luxo, as coisas ruins que aquele povo praticava. E a Galileia era uma terra fértil. Era uma terra que tinha uma grande produção de grãos, de cerâmica, de carne, peixe. Era uma terra muito próspera. E conforme acontecia a produção dessas coisas na Galileia, uma parte dessas riquezas eram negociadas com os fenícios. Mas os fenícios sempre arrumavam um jeito de levar vantagem sobre os judeus. Nas transações comerciais, eles pareciam aquele jeitinho carioca. Estava sempre tentando ganhar um pouquinho mais. Estava sempre tentando ludibriar um pouco. Tentando enganar para que de alguma forma saíssem na vantagem. E aquele povo judeu, até um certo ponto, parecia inocente diante de algumas questões. Porque os fenícios sempre ganhavam deles nas negociações. Levavam sempre vantagem. Levavam sempre mais pagando menos. Ainda tinha a região de Jericó, que também, abaixo da Galileia, negociava com os fenícios e tinha que passar pelaquela área da Alta Galileia. E ainda no campo religioso, os fenícios eram muito mal vistos também pelos judeus, porque eles as suas cidades já estavam helenizadas. O que é isso? Houve um processo filosófico na Grécia, criado na Grécia, chamado helenização, que visava pregar a cultura grega, não é isso? A todos os povos do mundo. Os gregos queriam que todo mundo falasse grego, que todo mundo adorasse ao panteão de deuses, que eram aquele grupo de deuses que eles tinham, Zeus, Poseidon. Os gregos queriam levar a sua cultura para todo mundo. Eles queriam que todos os povos do mundo se adaptassem aos costumes gregos. A esse processo se chamava helenização. E na região de Tiro e Sidom, na Fenícia, já estava acontecendo de maneira muito forte. Tanto que aqueles povos adaptaram seus deuses, os deuses romanos também, foram adaptados da cultura grega. Júpiter, Saturno, os nomes de planetas que você conhece são nomes de deuses romanos, que foram adaptados da cultura grega. Então, até um certo ponto,
eles conseguiram sucesso nessa empreitada. E as cidades da Fenícia aceitaram esse processo de helenização. Estavam recebendo de bom grado a cultura grega. Isso para os judeus representava uma ofensa de tamanho máximo. Porque quem é judeu, e nós que somos cristãos, sabemos que para Deus a idolatria é algo que mexe com Ele. É algo que é muito terrível para o Senhor. Idolatrar a outros deuses, para os judeus era o símbolo máximo de blasfêmia e idolatria. E era o que aqueles povos fenícios praticavam. Ainda tinha o conflito ainda se agravava entre os judeus e os fenícios, porque acontecia a guerra judaica ao mesmo tempo em Jerusalém, e viam judeus de Jerusalém se refugiar naquela região. E como era uma região transitória, também por causa das negociações comerciais, viviam se encontrando gentios e judeus, e isso ia aumentando a tensão, aumentando o ódio entre esses povos. E, como eu falei, os judeus consideravam os gentios impuros, então era muito duro para eles conviver com esses povos, principalmente os povos que não apenas eram gentios, mas eram idólatras. E Jesus, visitando essa região, ele vai causar uma tremenda contradição. Porque para os judeus, os gentios não tinham salvação. Os judeus achavam que somente eles eram filhos da salvação, somente eles eram filhos de Deus, e os gentios não teriam lugar no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, naquele dia em que ele partiu daquela região, ele veio ampliar o conceito de salvação. Ele veio mostrar que a salvação não é só para nós que estamos aqui professando a fé, professando o nome dele. Como a Gláucia falou aqui, muitas vezes nós negligenciamos as pessoas que precisam dessa palavra de salvação. Nós agimos como os judeus exatamente agiam naquela época. E achamos que a salvação é só para nós. Eu falo para você e falo para mim. Muitas vezes nós temos a oportunidade e perdemos. Ou muitas vezes a gente nem cria a oportunidade. A gente se acomoda dentro da nossa igreja, dentro do nosso templo, enquanto tem gente perecendo lá fora. Mas o Senhor Jesus, como foi naquele dia para a cidade de Tiro, Ele está aqui nessa noite para provar para você e para mim que há salvação para todos os tipos de pessoas. Todos têm direito, todos têm um lugar na mesa. Não é só eu e você. De primeira a gente consegue entender o motivo dessa tensão entre os judeus e os gentios. Sim ou não? Tinha sempre um problema que causava uma briga entre eles. Mas já tinha anteriormente o preconceito dos judeus. E aí, quando Jesus entra naquela cidade, ele queria ficar escondido. Mateus não vai relatar isso, mas Marcos vai dizer que o Senhor queria ficar em oculto quando ele chegou. Mas ele não conseguiu. A passagem vai dizer que a mulher veio atrás dele e atirou-se aos seus pés e o adorou. Talvez você tenha deixado Jesus em oculto até agora. Talvez você tenha ocultado Jesus da tua vida, ocultado Jesus da vida de outras pessoas. Mas eu trago para você nessa noite uma mensagem. Não deixe Jesus em oculto. Se lance aos pés dele e adore. E aqui eu começo a pregar. Primeira prova que a nossa fé é submetida. O silêncio de Deus. Mateus 15, 23 vai dizer, o que a gente repetiu na leitura? Mas ele não lhe respondeu palavra.
Quem diria alguém chamando Jesus e Jesus fingindo que não está ouvindo? O silêncio de Deus sempre vai doer. O silêncio de Deus sempre vai ser duro, sempre vai machucar. Mas isso não significa que Ele não está te ouvindo. Isso não significa que Ele está te ignorando. Isso não significa que Ele não vai fazer. Deus é onisciente e não há coisa alguma que passe desapercebido aos seus olhos e ouvidos. João vai dizer: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, mas não puderam se esconder. Se nem o céu e a terra conseguem se esconder dos olhos de Deus, quem é você para achar que Ele não está ouvindo a tua oração? Quem é você para achar que Ele não está te vendo? Quem é você para achar que Ele não está enxergando o que tu faz? Quando Deus se cala, nós costumamos pensar logo que Ele nos abandonou, que Ele não está ouvindo, ou que Ele está rejeitando as nossas orações, que Ele não nos ama, que nós iremos perecer sem ajuda, que nós vamos desfalecer e não vamos receber nada. Mas eu tenho um recado para você nessa noite. Quando o povo estava no Egito, Deus estava em silêncio, mas Ele tinha um plano para o final. Quando o povo estava na Babilônia, embora os profetas falassem, mas Deus tinha um plano para o final. É em silêncio que se descansa. Quando tu quer que o teu filho dorme, tu faz silêncio para ele descansar. Se Deus está fazendo silêncio na tua vida, meu irmão, descansa, porque Ele vai fazer quando você acordar. Foi em silêncio que Jesus se entregou naquela cruz, como cordeiro mudo levado ao matadouro. Ele não ousou pronunciar palavras. Foi em silêncio que Ele morreu por mim e por você. Quando Ele fez o milagre em silêncio, para salvar a tua vida, tu não reclamou. Mas agora na tua oração que quer ser abençoado, Ele fica em silêncio e tu murmura. Mas o mais importante, não sei se você já percebeu, Deus é educado. Se faz silêncio para ouvir o outro falar. Se Deus está em silêncio, Ele está esperando você falar. Se Deus está em silêncio, Ele está tentando te ouvir. Se Ele está em silêncio, Ele quer a tua adoração, o teu clamor. Então, se Deus está em silêncio na tua vida, começa a adorar Ele agora. Começa a clamar, começa a exaltar o nome dEle. Ele está em silêncio para te ouvir. Deus é educado, lembre-se disso. Quando Deus fizer silêncio é porque Ele quer te ouvir, Robson. Ele não vai ficar falando em cima de você enquanto você está falando. Ele para te escutar. Que você possa dizer a partir de hoje: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor. Aleluia! Segunda prova de fé. Segunda prova que a nossa fé é submetida. Segunda vez que a nossa fé é provada. Aquela mulher veio atrás gritando e ela clamava aos discípulos, Anderson. Ela clamava a Jesus. Mas os discípulos se incomodavam. Ela estava clamando o Senhor. Mas os discípulos estavam mostrando a indiferença. A segunda vez que a tua fé é provada é quanto à indiferença dos outros irmãos em Cristo. E aquela mulher clamando ao Senhor, fazendo o papel dela. E os discípulos só queriam que ela se calasse. No versículo 23 eles vão dizer, de Mateus 15: Senhor, manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Eles só queriam que ela parasse de incomodar.
Mas aquela mulher, ela estava desesperada. Aquela mulher, ela precisava de uma bênção do Senhor. Ela precisava de algo. Ela precisava receber. E ela não estava disposta a se calar. Ela não estava disposta a renunciar ao direito dela de clamar ao Senhor. Embora todos eles que estavam se incomodando com a atitude, com o trabalho dela, ela continuou clamando a Jesus. Quem sabe você já pensou várias vezes em parar. Vou ficar na minha. Vou ficar na minha porque já estão falando muito, diácono. Então vão ficar falando que eu estou querendo aparecer. Vão ficar falando que eu estou querendo me amostrar. Por isso que eu admiro o Luiz. Luiz, Ministério de Louvor, chega 3 horas aqui para ensaiar. O Luiz chega 3h30 e começa a arrumar a igreja sem ninguém mandar. Ele não quer nem saber da escala. Ele começa, limpa tudo, passa pano, abre a porta. Não está nem aí. É esse tipo de atitude que Jesus quer de você. Que você faça sem se importar com o que vão falar de você. Paulo vai dizer aos Coríntios, para você não ligar, para continuar fazendo, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. E esse desprezo dos discípulos, aparentemente poderia parecer, né, quando você começa a ler o texto, dá a impressão de que ela vai parar ou que eles vão empurrá-la para longe, vão fazer alguma coisa para tirar aquela perturbação dela. Mas Romanos 8,35, levanta a tua mão. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Ele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada vai te separar do amor de Cristo. Não vai ser a crítica, não vai ser alguma outra pessoa te desprezando. Mas o meu líder não está me vendo fazer. Continua fazendo, continua clamando, continua trabalhando, porque nada pode te separar desse amor. O teu negócio é com quem? O teu negócio é com Jesus ou é com o teu irmão do lado? Nós temos que ser irrepreensíveis. Estamos sob uma nuvem de testemunhas. Mas o nosso compromisso primais é com o Senhor. O que tu faz é para Ele, é dele, é por Ele. Para Ele são todas as coisas. A morte que produziu salvação foi de Jesus, não foi de nenhum discípulo. Ninguém foi salvo por Pedro. Ninguém foi salvo por Tiago. Ninguém foi salvo por João. Embora tivessem morrido também numa cruz. Pedro morreu na cruz, de cabeça para baixo. Mas a única morte que produziu salvação foi a de Cristo Jesus pela minha e pela tua vida. Então, se hoje você está sofrendo alguma represália, sofrendo desprezo, indiferença, ou até mesmo a crítica de alguém, olha para o alto de onde vem o teu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Terceira vez que a nossa fé é provada. É a prova do tempo. O tempo talvez seja até mais duro do que o silêncio de Deus. O silêncio às vezes você até aguenta, porque você está desesperado e você quer continuar orando. Você quer muito aquilo ali e você continua clamando e buscando. A indiferença dos irmãos, você até consegue superar
Mas quando chega na parte de esperar o tempo de Deus, talvez seja a prova mais difícil da tua fé. De um lado, nós temos uma mulher insistente e desesperada, porque ela tinha um problema que precisava ser solucionado, e ela não queria voltar para casa sem aquele problema ser solucionado. E do outro, agora temos Jesus, que agora Jesus aparenta estar mostrando indiferença para com aquela mulher. Quando ele diz aquele discurso duro para ela, Marcos vai falar de uma forma diferente, que é até um pouco mais dura. Deixa que primeiro os filhos se saciem. Marcos 7:27. Porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Os judeus tinham o costume de tratar os gentios como cães. Era um modo de ofendê-los, chamavam-os de cães. Era um modo pejorativo de se referir aos gentios. Chamavam de cachorros. E diante do pedido dessa mulher, quando Jesus dá essa resposta, parece que Jesus também tem um preconceito com os gentios, né? Aparentemente, Jesus está demonstrando um certo preconceito, que era a mentalidade judaica daquela época. Ele dá a entender que Israel, que era tratado como filhos de Deus, tinha a prioridade sobre os gentios, que eram tratados como cachorros. E na verdade, naquela época, era essa a intenção de Deus. Deus queria primeiramente fazer um milagre a Israel. Deus queria que os judeus, que era o povo dele, o recebessem como ele havia prometido nos profetas do Velho Testamento. Como a gente falou na EBD, Deus havia prometido que viria o Cristo para salvar e restaurar o reino de Israel. Mas aquele povo, por Jesus não ter vindo como um grande imperador, um grande rei, forte, belo, poderoso em riquezas, eles o rejeitaram. Eles tinham a prioridade, era primeiro para eles, missionário. Eles tinham a prioridade na fila. Mas eles não quiseram saber disso. Eles quiseram indagar Jesus acerca de um monte de coisas inúteis. E quando Jesus lhes respondia, eles continuavam sem entender. Quando Jesus fala a Nicodemos do homem nascer de novo, Nicodemos, que era um grande sábio da época, indaga a Jesus: como pode um homem sendo velho entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? E Jesus dá um fora nele. Se você que é um dos homens sábios de Israel não sabe isso, não adianta nem eu ficar te falando o resto. Eles eram a prioridade, eles eram o primeiro lugar para receber a bênção de Deus. Mas eles queriam um reino visual, eles queriam um reino físico, eles queriam um reino que eles pudessem ver as riquezas e tocá-lo. Mas Jesus disse: o meu reino não é dessa terra. O que Jesus veio trazer era a salvação. Mas eles queriam o poderio sobre outras nações. Eles queriam ter uma nação forte que guerreasse contra todo mundo e vencesse. Mal sabiam eles que essa nação já estava programada comigo e contigo. Nós somos a nação que prevalece sobre os principados e potestades, sobre os demônios, sobre os problemas da vida. O termo filhos era aplicado ao povo de Israel, como eu já falei. E o termo cachorro era um insulto aos gentios. Porque se você ler lá no Velho Testamento, não é isso, pastor? Os cães eram considerados animais impuros para os judeus. Esse termo também era não só para os gentios, mas era para qualquer povo que não fosse judeu. Então eles tratavam como cachorro.
ou seja, animal impuro, um animal solto na rua, sem dono, um animal sem ter o que comer, sem ter onde dormir. Isso não quer dizer que Jesus estava xingando aquela mulher. Eu fui estudar o texto original, e se você perceber, Jesus não usa o termo cachorro. Jesus diz o termo cachorrinho. Jesus, nesse momento, ele estava dizendo que os gentios não eram alguém perdido na rua, sem dono, sem esperança, sem direito. Ao usar cachorrinho, Jesus está tratando de um animal de estimação. É um animal que tem casa, que tem cuidado, que tem alimento, que tem a proteção. Então não se engane com esse texto. Jesus não está nos desfazendo do nosso povo gentio. Não sei, né? Talvez eu tenha sangue judeu e não sei. Mas se a gente não tiver, a gente não tem que se preocupar com isso. E o termo que Jesus se refere a Israel, para quando ele diz filhos, ele usa a palavra teknon, do grego, que quer dizer filhos no sentido biológico, e filho no sentido de neném, filho que precisa do pai e da mãe para se alimentar, precisa da proteção do pai e da mãe. Ele usou dessa parábola para que a mulher pudesse entender de que primeiramente ele precisava restaurar a casa de Israel e depois todo o mundo seria alcançado pela palavra de salvação. Jesus, na sua onisciência, ele sabia que aquela mulher iria lhe dar aquela resposta, sim ou não? Quem está comigo diz amém. Jesus sabia que aquela mulher ia dar essa resposta. Ele sabia que ela ia perseverar. Ele sabia que ela ia demonstrar fé. E assim, ele sabia que ele poderia demonstrar que a salvação não é para um povo ou outro, mas que a porta da salvação estava aberta para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas aquela mulher vai fazer com que Jesus prove outra coisa. Estamos falando de aguardar o tempo, que a nossa fé, às vezes, ela se perde com o tempo. E ao dizer isso, Jesus está demonstrando que se não chegou o tempo da tua vitória, mas se tu tiver uma atitude de adoração, de perseverança, de força de fé, você vai receber a tua vitória antes da hora. Jesus disse para ela que ainda não era a hora dela receber. Ainda não era o momento dela. Mas diante da atitude daquela mulher, Jesus concedeu a vitória a ela. E Jesus vai dizer para ela, vai, a tua filha ficou sã. E ela, chegando em casa, encontrou a menina sentada, pois o demônio já havia ido embora. Quem sabe você entrou pensando que está demorando demais. Quem sabe você chegou pensando que de repente que não vai mais acontecer. Mas já faz 10 anos, já faz 20. Eu já vi uma mãe orar 28 anos por um filho. E hoje ele é obreiro na casa do Senhor. Eu conheci. Quem sabe você entrou dessa forma, já desgostoso da vida, não vai mais vir. Está demorando demais. Será que ainda vai acontecer? Quem sabe você duvidou da promessa de Deus na tua vida. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer uma coisa. Se tu tão somente adorar, levanta a tua mão. Se tu tão somente se lançar aos pés de Jesus, se tu tão somente continuar clamando diante do silêncio, diante da indiferença e diante do tempo que se passa e tu não vê resultado, o Senhor vai te conceder a tua vitória no tempo oportuno. Se você crê nisso, dê a tua melhor adoração para Ele nessa noite. Se você crê,
Dê o teu melhor glória para Ele nessa noite. Já estamos caminhando para o final. Quarta vez que a nossa fé é aprovada. A prova da humildade. Essa também pega muita gente. Porque, pastor, às vezes a gente fica... Eu estou subindo um monte. Eu estou fazendo e acontecendo. Por que o Juan já recebeu na minha frente? Por que eu ainda não recebi? Aquela mulher compreende com humildade o lugar dela. Ela compreende que primeiramente Israel, de acordo com a palavra, precisava ser abençoado. E ela não ousou murmurar. Ela não ousou levantar palavra negativa contra o Senhor. Ela não ousou debater com Jesus. Mas com a sua determinação e coragem, ela vai nos dar um tremendo testemunho de fé e de perseverança. Ela reivindica o direito dos gentios. E de maneira totalmente sábia e audaciosa, ela vai dizer para Jesus: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ela vai dizer o termo paidion, do grego, quando ela vai dizer filhos, que aí você já não significa o filho biológico dependente do pai. Significa qualquer tipo de filho. Até mesmo um servo da casa é nomeado com esse termo. Ela estava querendo dizer, diante dessa colocação, que o reino de Deus é abrangente, que a misericórdia de Deus é para mim, é para você, é para quem está lá fora, é para quem está perdido, é para quem está salvo. A misericórdia de Deus, ela alcança todos os povos, todas as pessoas, de todos os tipos. Ela está dizendo ali que ela também tem direito à salvação. E ela vem chamando Jesus de filho de Davi. Aquela mulher reconheceu que se tratava do Salvador. Ela sabia para quem ela estava clamando. Ela sabia por que ela estava perseverando. Ela sabia que ela precisava romper o silêncio de Deus. Ela sabia que ela precisava romper a indiferença dos discípulos que queriam que ela se calasse. Ela sabia que ela precisava vencer a questão do tempo. E ela teve humildade para reconhecer que mesmo sendo inferior tecnicamente, ela também tinha direito à bênção do Senhor. Fique de pé. O Senhor é capaz de ultrapassar todas as barreiras. Falamos no começo, Ele saiu da Galileia. Jesus poucas vezes saía das regiões judaicas para regiões de gentios. Jesus foi até uma das piores regiões para o povo judeu. Ele rompeu paradigmas. Ele falava com prostitutas, com imundos, com pecadores. Ele fez isso tudo pela mim e pela tua vida. Ele está aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Daí do seu lugar mesmo, coloca a mão no seu coração. Talvez a tua fé tenha esmorecido com essa pandemia. O medo de perder o emprego. Talvez tu tenha passado uma grande prova, tenha ficado desempregado. Talvez esteja faltando algo na tua casa e tu mesmo assim está aqui. Talvez tu não tenha nem o dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem. Mas é preciso vencer. O Senhor veio para salvar. A Bíblia vai dizer em João 6,39: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Mas é preciso vencer. É preciso vencer o silêncio. É preciso vencer a indiferença, o tempo, e com humildade. Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, nessa noite, Senhor, talvez tenha alguém aqui que esteja passando por todas essas questões que falamos. Talvez esteja, Senhor, sem solução, sem saber o que vai fazer na próxima semana, no mês que vem. Talvez esteja com a fé abalada.
Mas nessa noite, eu quero te pedir, Senhor, aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé do teu povo. Pai, que quem tem ouvido essa palavra que o Senhor me deu, que quem ouviu essa palavra e compreendeu a mensagem do Senhor, possa sair daqui nessa noite com a sua fé revigorada, com a sua fé forte para sustentar o tempo, para sustentar com humildade, para sustentar a diferença, para sustentar todas as intempéries que a vida nos oferece. Eu passo teus filhos para as tuas mãos e peço que o Senhor tome cada coração, tome cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Glorifique e exalte ao Senhor. Dê uma forte salva de palmas para Ele. Aleluia. Podemos assentar. Os obreiros podem distribuir os envelopes. Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, chegamos no momento ofertório. Aleluia. Tem que ser com alegria. Tem que ser com alegria. Isso daí foi só um treinamento. Agora é para valer. Chegamos no momento do nosso ofertório. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos sabemos da necessidade da igreja. Sabemos que a melhor oferta que nós podemos dar para Deus é a nossa vida. Porém, nós temos as nossas responsabilidades. Pode pedir para as crianças subir. Nós temos nossas responsabilidades. Sabemos também que nós estamos no final do mês. Mas você que pegou esse envelope, pegue com fé. Põe a tua melhor oferta. Que Deus ele vai te honrar de uma forma que você nem imagina. Sabemos que temos que pagar a luz, a água, o ar-condicionado, que são as parcelas. E esse mês de abril que está entrando agora, é um mês a qual nós iremos gastar até mais do que o normal. Porque nós teremos o nosso congresso e automaticamente nós faremos algumas manutenções na igreja. Então nós precisamos ofertar, trazer o nosso dízimo, para que essas necessidades elas venham ser supridas. Então não deixa que o seu coração seja endurecido, não deixe que crie um amor pelo dinheiro, mas oferte, põe a sua melhor oferta na noite desse dia. Amém? Glória a Deus.